E hoje nós vamos conversar com a empresária Débora Elias. Ela tem uma empresa na área de embalagens e a gente vai saber um pouco mais sobre a história dela, como é que ela começou a empresa, porque vocês sabem, até mesmo árvores gigantes, um dia elas começaram pequena. Então, às vezes a gente olha aquela empresa super organizada, aquela pessoa super bem posicionada na vida e a gente se pergunta: ué, o que que aquela empresa tem que eu não tenho? Calma lá, o que você está vendo é o palco. Você está vendo o palco daquela empresa. Você precisa começar a enxergar os bastidores, tudo aquilo que tem por detrás daquele sucesso. Às vezes a gente olha e a gente acha que está tudo ok, que está tudo incrível, né? E de repente já não está mais. E de repente já não está mais. Então, nós precisamos olhar os bastidores, todo o trabalho, toda a correria, todos os perrengues nos quais a gente foi aprendendo. E hoje a Débora vai estar aqui com a gente. Diga para mim, Débora, se apresenta aqui para o pessoal, né? Vamos conhecer um pouco da tua história, de qual cidade você está falando, de onde você está falando, né? Sobre a tua empresa, o que faz a tua empresa, como é. Vamos conhecer um pouco mais da tua história? Bom, meu nome é Débora, eu sou de Florianópolis, trabalho no ramo das embalagens faz 15 anos. Eu sou formada em jornalismo. Atuei no jornalismo por uns anos e depois decidi enveredar para o empreendimento, né? Para o ramo dos negócios. E as embalagens surgiram por acaso no nosso caminho, né? Eu digo nosso caminho porque a nossa empresa é uma empresa familiar. Então somos sócios, pai, mãe, irmã e eu, né? E então toda a família entrou no empreendedorismo, então, de uma vez? Você Sim. deixou de ser jornalista? Como assim? Você trabalhava em qual área do jornalismo? Eu trabalhava em telejornalismo. Eu fui Uau! repórter alguns anos e depois decidi que eu queria ter o meu próprio negócio. E naquela época ainda existia agência de viagens, né? Ainda era um ramo bacana, então era um dos negócios que eu pesquisei, fiz cursos, depois vi algumas franquias, e nessa busca apareceu a oportunidade das embalagens através de um amigo da família, que tinha uma fábrica de embalagens, enfim, daí nós tivemos conhecimento desse ramo, né? Uau, eu estou aqui com uma jornalista. E euzinha, que até pouco tempo atrás nem Instagram tinha, né? E agora eu estou fazendo essa live com uma jornalista. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui contando a tua história. E aí você comentou que vocês iam para a área de viagens, né? Ainda bem que vocês não foram, porque esse foi um Não, negócio acabou. que quem não se reinventou com ele, né? Já Ele pensou em acabou. plena pandemia estar na área de viagens e mesmo antes da pandemia, muita gente já começou a programar suas próprias viagens. Eu ainda me lembro daquela época que a gente buscava agência e a gente não tinha nem ideia de como fazia para comprar uma passagem de avião. E hoje, com o evento da internet, né? Todo mundo pesquisa, Tá bom. avião, pesquisa tudo, né? Pesquisa tudo que consegue, hotel, tudo, e já consegue saber. Muito legal, muito legal. E aí vocês não foram para a área de viagens. Por que, que vocês escolheram a área de embalagens? Então, simplesmente porque pintou essa oportunidade, era um amigo da família que tinha uma indústria e ele tinha uma loja de fábrica, loja de embalagens da fábrica, né? E que era tocada pelo filho dele de 15 anos. E ele falou assim, meu filho, ele é muito jovem e tal, né? Se vocês 15 quiserem, anos. né? Era uma lojinha, né? Então, no primeiro momento, trabalhou só eu e minha irmã e a gente fazia tudo, né? Nós éramos as vendedoras, a operadora de caixa, a faxineira e, se precisasse, até a entregadora, né? E não Então, pediam dupla função. não, nenhum momento. Inclusive, quando a gente começou, eu estava dando aula de inglês. E eu me lembro que eu fui para a empresa para ganhar um salário, eu ganhava muito menos que como professora de inglês. Então, era assim, era um passo para trás, vamos dizer, para dar alguns passos para frente depois, que era o meu investimento no negócio, né? E porque eu ganhava o salário do mercado, afinal de contas, né? Eu estava ganhando o salário do mercado, mais ou menos isso, né?
E daí assim começamos, e o interessante foi assim, mesmo sem a gente expandir a loja no primeiro mês, só com a mudança de atendimento, nós dobramos o faturamento. Só Nossa, por são atender pequenos adequadamente a detalhes que pessoa. faz a diferença, né? São pequenos detalhes. A gente fica achando que o que vai fazer a diferença na nossa empresa é investimento, é dinheiro, é uma série de coisas. A gente não enxerga que pequenos detalhes. O Flávio, né, que está na tua turma também, ele comentou que ele colocou algumas regras, tirou o celular do pessoal e começou a focar mais nas metas do que eles tinham para fazer. E ele dobrou o faturamento, mas dobrou, Sensacional. não foi assim, né? Ele dobrou. Então a gente fica sempre achando que você precisa ter uma máquina super importada, moderna, coisas caras, e não é. É o posicionamento do empresário que faz a diferença. Só o atendimento. E o que, que você dá de dicas para a gente de atendimento? Porque provavelmente tem muita gente da área aqui também de atendimento, né? Provavelmente tem. O que, que você dá de dicas para a gente? Eu acho que sim, o grande fator é a empatia, né? Se coloque no lugar Aham. dessa pessoa e veja assim, o que que você como cliente gosta de atendimento e o que você não gosta. O que que já te fizeram, como que já te atenderam, né? E você sentiu mal e não gostou. Então, pensa, acho que essa é a primeira reflexão, né? É Como é que você já foi verdade. mal atendida? O que que aconteceu? Então, tem que cuidar para que aquilo também não aconteça na sua empresa, né? Então, a E gente sabe o que eu conversa muito em acho, reunião. Débora? É isso que fala. E, nossa, você falou é o que eu ia dizer. Reunião, a equipe. Então, quando você traz um tema desse para a equipe, cada pessoa da tua equipe já teve um perrengue de atendimento, já teve um problema, já se estressou com alguém, e trazer esses problemas à tona dentro de uma reunião vai ser muito importante, até mesmo para treiná-las, né? E o como você gostaria que isso tivesse sido resolvido? Porque a pessoa está falando do problema dela, que ela viveu. E aí É. ela sabe, né, como é que ela gostaria que aquele problema tivesse sido resolvido. Então, e você traz isso hoje para a reunião com a equipe? Ah, com certeza, né? A gente foca bastante no atendimento, ali é um trabalho contínuo, não é, Carmen? Você tem que sempre tocar no assunto, sempre relembrar, como tudo na gestão, né? Você tem que ir fazendo a coisa circular e renovar e relembrar o pessoal, né? Às vezes acontece um fator ali, alguma coisa que você traz o assunto à tona de novo, é contínuo. Pessoal, se vocês pegarem só essa dica que a Débora passou, já vale ouro. Porque eu converso com empresários o tempo todo e muita gente que eu pergunto, mas e aí, eles sabem as regras da empresa? Ah, eu falei lá quando ele entrou. Mas ele foi treinado para fazer o que ele faz? Ah, eu treinei lá quando ele entrou há tantos anos atrás. Olha o que a Débora disse. É uma constância. Não é a Carmen que está falando, é a Débora. Agora são duas falando. É uma constância, né? Treina e depois você treina novamente, depois você relembra aquilo que está sendo visto. Muitas vezes o empresário ele acaba se esquecendo, Débora, que esse é o papel, dirigir a empresa. E você precisa dirigir a empresa e orientar realmente a tua equipe do que se espera deles. E isso acontece o tempo todo. Para que a sua árvore cresça, você vai ter que regar e pôr água, e é todo dia. Não é de vez em quando, é todo dia. Ou toda semana. Regularmente você vai precisar relembrar aquilo que você espera deles. Mas Excelente, Débora. veja só, mesmo com esse pensamento em mente, de saber que eu devo dar uma continuidade nas coisas que estavam faltando na minha empresa, por isso que eu procurei o seu curso, eu não estava aplicando. Então, olha só, mesmo né, tendo já uma referência, tendo uma atividade ali nas reuniões, um treinamento de, de atendimento, nas outras coisas eu não estava fazendo isso. E daí o curso me alertou e falou, opa, né? Como que você me conheceu? Eu fico sempre curiosa para saber, porque a gente nunca conversou, né? A gente conversou É, hoje, até então não tinha uhum, conversado com você. uhum. Como que você me conheceu? O que que te chamou a atenção das coisas que eu falo? Bom, conheci nas redes sociais, né? E, e você toca num assunto que é assim, talvez um dos pontos mais complicados na vida do empresário, né? Você fala assim, você
Você é empresário que está refém da sua equipe. Ah, isso toca ali, né? Na ferida. E eu comecei a te seguir. Não fiz o curso em seguida, não. Segui, ouvi mais algumas vezes, vi lives, e daí eu falei assim, agora eu vou conseguir fazer esse curso, né? E daí me inscrevi. Foi assim. Entendi. Então você foi me acompanhando e você colocou, como que foi? Você começou por onde? Porque tem bastante informação, né? Mesmo na live, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas por onde que eu começo? Né? E eu passo toda a informação, eu falo nas lives, o que me perguntarem eu respondo. Mas assim, por onde que você começou? Como é que foi? Mas antes, conta pra mim, você tinha lá a empresa pequenininha, você aumentou o faturamento, mudando o atendimento. E como que Isso. aquela empresa saiu de onde ela estava para ser a empresa que é hoje? Hoje vocês têm quantos funcionários? Há quantos anos vocês estão no mercado? Nós estamos há 15 anos, temos um pouco mais de 70 funcionários, são 2 lojas, né? Uma na região de Florianópolis e outra em Balneário Camboriú. E então, assim, depois de 2 anos aqui na região de Florianópolis, eu falo região porque eu moro em Florianópolis, mas é na região metropolitana, a loja é em São José. E a loja de São José tinha 2 anos quando nós abrimos a de Balneário Camboriú. E daí, assim, foi começando a nossa expansão, né? Claro que naquele momento a gente não tinha 70 funcionários, né? Mas foi aumentando. Então, aquela gama, variedade de produtos que iniciamos, hoje não é 1/10 do que a gente oferece, nada, né? Então, ampliamos muito a linha. Foram diversas modificações assim que a gente fez para melhorar. E quais foram as dificuldades para fazer esse crescimento? Porque você estava acostumada que você fazia o atendimento e a tua família, né? Estava todo mundo ali envolvido na loja. No E aí, começo quando era começam a mais. chegar os empregados, normalmente começam a chegar os problemas também. Como é que foi isso para vocês? No começo era mais só eu e minha irmã mesmo. Depois que as coisas começaram a aumentar, que daí vieram os nossos tutores, né? Que as pessoas que tinham mais bagagem, inclusive no comércio, que era o pai e a mãe, né? E eles vieram com bastante informação. Ali, às vezes, eles é que acalmavam o nosso coração, porque eram coisas muito novas, né? Eu trabalhava, eu era empregada numa empresa, né? Sempre fui, não tinha que tomar as decisões e não tinha que, né, pensar em nada. Tipo, acabou, bati o meu cartão, fui para minha casa, me diverti, né? Ia fazer um happy hour com os amigos, essas coisas. E tudo muda. Você estava contando a tua história que no começo era mais você e tua irmã que atendiam. Depois que as Isso. pessoas começaram a chegar e vocês tiveram, aí tem uma outro pulo do gato. Vocês trouxeram, né, pai, mãe que já tinham experiência para poder estar ajudando, né, a fazer com que Isso. as coisas alavancassem. E Foi de que bem forma que foi que importante. as coisas começaram a alavancar? Acho que foi naturalmente, Carmen. Assim, a gente não explodiu, as coisas foram começando e o nome foi se fazendo, e daí fomos ampliando a gama de mercadorias, isso foi atraindo mais clientes, colocamos equipe de televendas, que daí ligava para os restaurantes, para quem a gente fornece, os hotéis, né? Cozinha industrial, e assim as coisas foram acontecendo, né? Depois vieram as redes sociais, e a gente começou a investir nas redes sociais. Não digo investir só em anúncio, investir em trabalho ali mesmo, né? De correr atrás de potenciais clientes, de postar, de colocar as novidades em quase todas as plataformas ali, as redes que existem, enfim, se colocar, né, na rede, né, o site, o Google, enfim, essas coisas que ajudaram também depois com o tempo, né, também participaram. Uhum, legal. E hoje, com 70 funcionários, os problemas, eles continuam, mas eles vão mudando, né? Eles vão mudando. Às vezes a gente acha que vai chegar um momento que a empresa estabiliza. Eu acho assim, chega momentos em que você vai buscando novos patamares para crescer, novas coisas para aprender, e a gente segue sempre aprendendo coisas novas, né?
E É. como está sendo isso para você? Olha, os desafios, eles continuam, né? Quando eu tinha 2 funcionários, eu tinha desafios. Eu estava me acostumando a ter funcionários, acostumando a solicitar as coisas, a não fazer sozinha, né? E depois foi aumentando, e eu não tinha nem a experiência e não tinha nenhum curso teórico. Aquilo foi assim, eu acho que o maior drama da minha vida foi lidar com pessoas, no caso, os nossos empregados, né? Num primeiro momento. Eu não sabia o que fazer. Então, acho que muitos empresários sofrem com com as atitudes, né? O que às vezes alguns empregados fazem, como eles agem, né? Mas assim, a maioria é gente muito bacana, assim, que faz as coisas corretamente, desde que você os instrua, os oriente, né? Que é o que a gente está fazendo agora e que estou reforçando depois que a gente fez o curso, né? Que eu fiz o curso ali, é nesse trabalho que eu estou fazendo ali agora, dia a Legal. dia. Então, e quando a gente abre a empresa, eu pelo menos já era bastante imatura. E aí tudo que acontecia na empresa, eu já levava para o lado pessoal, né? Então, a primeira pessoa que eu contratei, ela roubava. Ela simplesmente roubava, de verdade. E era uma menininha que ia lá ficar, tipo, na recepção, e ela fazia serviço de banco, que naquela época a gente ia muito fisicamente, né? Levar malote, levar as coisas para banco, para contabilidade. E ela sempre voltava da cidade, né? Ela voltava com um presentinho. Ah, eu achei minha amiga e ela me deu essa blusinha. E a gente falava, nossa, que bonita, né? Ah, eu achei minha amiga, eu ganhei essa bijuteria. Ah, eu achei. Quanta amiga, né? Eu Quanta amiga falava, legal. nossa, só eu que não ganho nada, gente, não é possível. E aí a gente começou a perceber que realmente faltava o dinheiro do caixa. Então, assim, eu era ingênua enquanto empresária e ela mais ingênua ainda, primeiro emprego, achando que nunca ninguém ia perceber. Mas eu chorava quando eu descobri, porque eu falava, gente, como é que ela pôde fazer isso comigo? Então a gente leva para o lado pessoal, né? E sofre. Eu falava, não é possível, como é que ela fez isso comigo? Eu não merecia isso. Eu sempre tratei ela tão bem. E aí, esse tempo todo que a gente perde sofrendo, a gente perde de fazer a empresa crescer, de Exato. focar e ir para cima. Então, eu chegava a ser assim tão imatura mesmo que eu tinha um apego grande com as pessoas e eu queria porque queria que as pessoas sonhassem grande e não necessariamente as pessoas sonham grande. As pessoas às vezes elas só querem aquele emprego e tá tudo bem, desde que faça o trabalho direito, né? Exatamente. Não é? Mas eu não, eu queria mudar a vida de todo mundo e não é assim. A pessoa precisa querer para que a vida dela seja mudada. Então, eu sempre ficava bastante, né, falando e querendo que as pessoas sonhassem alto. E, nossa, até nas entrevistas eu fazia isso. Falava assim, mas você não tem nenhum sonho, você não quer assim ir para Paris, você não quer nada, né? E as pessoas realmente não queriam. E tá tudo bem. E eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de RH e eu encontrei uma pessoa e eu fui fazer as honras da casa. Ah, seja bem-vinda, tal. Ela olhou para mim e ela falou assim, eu já te conheço. Só que eu não lembrava, né? Ela falou assim, você me entrevistou há 10 anos. Ela falou assim, eu sou Foi aquela que não queria ir marcante. para Paris. Eu não lembrava disso, mas diz que eu para ela foi, né, que ela realmente, mas eu não me lembrava nem quem era a pessoa, mas eu queria que todas as pessoas pensassem como eu pensava. Esse foi um dos primeiros erros que eu cometi na minha vida de empresária, querendo, né, que as pessoas se expandissem e mudassem e crescessem. Só que tem pessoas que elas querem coisas diferentes, elas querem ter um horário mais tranquilo, elas querem poder ficar em casa com os filhos, elas não querem fazer um curso à noite ou um curso de sábado, domingo, como muitas vezes eu fiz. Eu já cheguei a ficar em cursos até 2, 3 horas da manhã, né, assim, fazendo e tal, aquelas imersões malucas. Mas não é todo mundo que quer. Então, hoje eu Exato. consigo entender claramente que tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem e que está tudo bem. O importante é o que elas fazem dentro das 44 horas da jornada de trabalho e não o que elas fazem depois das 44 horas.
Então, hoje eu tenho um nível de expectativa menor e um nível de foco muito maior, muito maior. E isso fez a grande diferença, tanto na minha empresa quanto nos meus negócios. Porque é fácil a gente ver na empresa dos outros, né? Mas na empresa da gente já não é tão fácil assim. Então eu demorei um tempo para conseguir ter essa visão e essa clareza que hoje a gente compartilha aqui com as pessoas, para que vocês não demorem tanto quanto a Carmen demorou. Vocês não precisam. Ninguém fez nada contra vocês. A menina só pegou dinheiro porque a Carmen não tinha controle, o dinheiro ficava ali na gaveta, estava fácil, parecia uma caixa registradora sem controle nenhum, né? E ela ganhava uma blusinha, uma bijuteria, um CD. Uma vez ela ganhou um CD dos Paralamas. Eu olhei e falei, nossa, eu nem comprei o CD dos Paralamas, que eu amava os Paralamas, e ela já tinha ganho o CD novinho dos Paralamas. Olha que menina de sorte. Nem fala. Meu Deus. Pois é, E eu outra passei por coisa tudo isso. que deixa a gente também no começo, com a falta de experiência, também é você esperar das pessoas que elas façam como você faz, né? E não é Verdade. assim. Então, a hora que você também entende isso, daí já fica mais tranquilo, né? Que você fala assim, nem todo mundo é igual, nem todo mundo é igual a você também, né? Então, assim, vamos aproveitar o que essa pessoa tem de bom, né? Você contratou, ela certamente tem algo de bom. Vamos pegar esse ponto positivo dela, extrair o melhor dela, né? Assim penso. E assim a gente continuou. Agora, Carmen, depois de todo esse curso, tudo que eu estou estudando, eu pretendo que desde a seleção as coisas já venham mais. Esse é o meu objetivo, né? Que a seleção já venha mais objetiva, né? Que traga mais O que você resultados já já. aplicou? O Fala que eu para mim, de apliquei. tudo aquilo que você já estudou, das lives que você acompanhou, de tudo isso que você viu, o que você aplicou? Olha, sabe que O que faz você assim, eu fez e deu fiz, certo? comecei fazendo a descrição de cargos, eu fiz de acordo ali com o que foi orientado. Comecei com as descrições de cargo, algumas ainda estou finalizando, que são das áreas que eu não tenho tanto contato, né? Mas estamos nas vias de fato ali. E o E, que você percebeu desse processo de descrição? Você sentiu alguma diferença na tua equipe antes e depois da descrição? eu vejo que, que não tem como se esquivar daquilo que foi combinado, né? Na verdade, já era combinado, mas verbalmente. Então, depois que a gente fez as reuniões, descreveu o cargo, e, enfim, foi tudo documentado, né? Parece que entrou ali, não teve mais. Ainda não aconteceu nada, né? Mas se tiver, a gente treina de novo, né? Vamos treinar, né? Então tá indo bem nesse sentido, né? As descrições. E sabe, Carmen, fazia uns 5 anos, pelo menos, desde um contato que eu tive com o Sebrae, lá de um programa deles, que eu estava querendo implementar, fazer a descrição de cargos, para depois ir para os processos, enfim, né? Mas eu não conseguia, eu não via como que eu ia fazer aquilo. Eu não tinha tempo, eu não conseguia dar continuidade, comecei a fazer uma, depois né? E nem sabia direito como que fazia. Daí, finalmente, agora as coisas estão indo. Uhum. E para mim é importante você compartilhar isso com o pessoal que está nos assistindo, porque segunda-feira eu falei da importância de fazer a descrição, terça-feira eu falei da importância de fazer a descrição. E aí é super importante você estar falando que sim, você fez, e foi difícil, foi complicado, o pessoal participou. Como é que você. Conta pra gente o passo a passo. Bom, reunimos ali o pessoal do setor, fiz por setores, né? Porque daí a descrição é de cada cargo, né? Se fosse um setor assim, como é uma loja, eu não posso retirar as pessoas todas da loja, né? Quem trabalha na atendimento e tal. Então, eu fui fazendo por grupos. E assim a gente reunia a turma em grupos, pedia para que eles descrevessem o seu cargo, né?
escrever mesmo no papel lá, normal, com a letra deles, eles fazem, não tem erro, eu falava para eles, não tem errado, pode escrever à vontade, porque muita gente ficava até apreensiva, nunca tinha feito isso, né? O que será que ela vai fazer? Vai me dar uma nota? Eu falei, não, não tem nota, pode. Então, daí assim, depois a gente fez todo o grupo, reunimos depois mais alguns para finalizar, depois isso foi passado a limpo, digitado, e depois reunimos a turma e falamos, olha, lembra que vocês colocaram todas as atividades que vocês trabalham, tal, isso, nós vamos agora organizar para organizar a empresa, a partir daqui é que nós vamos fazer os processos, então assim, né, e eles estão participando ali, inclusive já estamos fazendo alguns processos já. É porque se eu sei aquilo que eu faço, é só descrever como eu faço. Então, às vezes as pessoas falam, não, vou contratar uma empresa para fazer os processos e tal. Ninguém melhor para fazer os processos do que a sua própria equipe. Porque a sua equipe sabe certinho o que ela faz, como ela faz, por que ela faz. Eles são as melhores pessoas para fazer o processo. Isso, te Nada digo contra, mais. mas contratar. Outro dia tinha uma pessoa, não sei se foi do teu grupo, que comentou, o Wellington, que ele disse que contratou uma consultoria que ficou 2 meses na empresa dele e não conseguiu fazer a decisão de cargo. Que ele ficou uma tarde toda, ele ia montando os grupos de hora em hora e numa tarde ele fez. Que em uma tarde ele fez aquilo que a consultoria levou 2 meses e não conseguiu fazer. Puxa não vida. É culpa da consultoria. A consultoria não conhece a empresa de vocês. Vocês dirigindo a empresa é a melhor opção, acreditem em mim. Por isso, Acreditem. Carmen, que eu tô fazendo tudo numa loja primeiro, e agora aos poucos a gente vai introduzindo lá, mas eu acho que lá vai ter alguma coisa diferente. Por isso que eu acho que esse processo vou ter que fazer lá também. Entende? Porque talvez eu acho alguma importante, coisa... eu acho importante não só por causa disso, mas para eles se sentirem participantes. Quando você vira para a tua equipe e fala, eu vou organizar a empresa agora na questão dos cargos, vocês podem me ajudar? Essa palavra ajudar é mágica, porque a pessoa fala, uau, eu tenho algo importante que ela quer de mim, né? Então eu sou importante, eu tenho valor. No instante em que você pede ajuda para alguém, pede ajuda para alguém da tua equipe, liga uma chavezinha na cabeça dessa pessoa da tua equipe e automaticamente ela fala, uau, então eu sou importante nessa empresa. E a relação muda. E essa pessoa fica muito mais contributiva, mas muito mais. Né? Então, vale a pena, mesmo que você já tenha os cargos prontos, fazer na outra loja. E digo mais, vale a pena você começar também a preparar pessoas para fazerem esse processo. Porque aí não é você que vai para outra loja, você já começa a preparar as pessoas para elas irem. Excelente, excelente. Senão você não sai de férias, né? Senão você vai estar sempre preocupada. Eu falo assim, o líder, ele não tem seguidores. Seguidores a gente tem no Instagram. O líder, ele tem sucessores. O papel do líder é preparar as pessoas para fazer aquilo que ele faz. Isso, senão não vai funcionar. Uma frase que você falou que ficou assim marcada, que assim, você tem que estar constantemente preparando as pessoas, sempre preparando o sucessor, sempre preparando, vendo quem é que vai fazer tal coisa, com esse pensamento, esse foco, né? Quem é que vai fazer? Sim, porque você descreve as suas atividades e você começa a distribuir as suas atividades, né? Então, você vai vendo quem é que tem capacidade de estar fazendo aquilo que hoje você faz. Você começa a distribuir e, como diz a Maristela, ela diz que distribuiu tudo. Ela só ficou com contas a pagar, que isso ela faz de qualquer lugar, rapidinho. Em uma semana, ela já... Em um dia, né? Em uma horinha da semana, ela já programa a semana inteira. Então, ela falou, isso eu faço de qualquer lugar do mundo. O restante, ela distribuiu tudo. E quando ela saiu do operacional, ela abriu, na época que eu conversei com ela, 5 novos convênios. Então, ela precisou dobrar a quantidade de recepcionistas da clínica, porque ela passou a abrir 5 novos e atender 5 novos convênios. Coisa que ela jamais teria tempo de fazer algo assim, enquanto ela estava lá no operacional, sem confiar se aquilo que as meninas estavam fazendo estava correto ou não, porque ela nunca tinha parado para treinar e nem para ver, né, realmente o valor que aquelas meninas tinham.
Eu falo sempre, a sua equipe é melhor do que você imagina, Com sempre. certeza. Eles, Com certeza. eles são bons. Tem as maçãs? Tem, mas aí você já identifica, já isola, já retira, já cobra aquilo que foi contratado. Se a pessoa entrega, ok. Se ela não entrega, já isola essa pessoa e retira da equipe. Mas, em geral, tem muita gente boa querendo emprego, querendo trabalhar, querendo crescer, querendo ser útil. E às vezes o que eu vejo, Débora, é um empresário trabalhando até tarde, trabalhando de sábado, domingo. O Ricardo, da tua turma também, o Ricardo, ele tem vacas, né? E as vacas dele, as vacas que ficam com os bezerros, ele diz que 2 horas da manhã a mulher dele ligando para ele e ele estava consertando cerca. Nada contra, mas não é porque ele é veterinário, engenheiro agrônomo, não é isso. Ele tem 2 filhos pequenininhos. A mulher dele estava sozinha, com os bebezinhos, e ele estava consertando cerca. Por quê? Porque o empregado foi embora e não consertou. Então, assim, cada um tem o que fazer, cada um tem a sua responsabilidade. Quando você entrega a responsabilidade para as pessoas, nossa, faz toda a diferença. E o que mais que você implantou? O que mais que você fez de diferente com a sua equipe? Depois comecei a fazer políticas, né? E outra coisa que eu tinha um regimento, né? Mas era um regimento que, como aqueles que você mostrou, ele é muita informação, é difícil de assimilar e a gente passa tudo de uma vez. Então agora não, fiz uma política. E essa política estou trabalhando, né? Durante um mês. Parabéns! Então, treinei, mas é tão engraçado, né, Carmen? Porque eu passei, na sexta-feira fizemos a reunião final e tal, e na segunda-feira já tinha gente perguntando, pedindo coisas que que na política dizia que não dava para fazer, né? Qual política você começou fazendo? Olha, por incrível que pareça, eu coloquei a política do cumprimento do horário de trabalho. Ali diz que quantas horas eles têm que trabalhar, que eles têm que bater o ponto na hora certa. Não, nem antes, nem depois, porque a gente não autoriza a hora extra, né? A gente trabalha assim. E ali também tinha faltas combinadas, o que significava falta, o que era, por exemplo, se a pessoa faltar e não trouxer um comprovante, o atestado, né, que abone as horas, é considerado falta gravíssima. Entre outras coisas que a gente explicava o que era falta grave. Se você não bateu o seu cartão, você tem que bater o seu cartão, tem que marcar. Se você não marcar, é uma falta grave. Então, tudo isso foi explicado ali na política e tal. Inclusive, já gerou advertência. E foi tão legal essa coisa de mudar na cabeça, na minha e na deles, que a advertência não é uma punição. Eu tô, assim, até relacionei com uma DR de casal. Quando você tem a DR é porque você não quer se separar. Você quer melhorar a relação. Então... Nunca tinha visto esse conceito. Interessante, é verdade. Você quer melhorar... É verdade, você não quer a separação, você quer ficar com a pessoa, mas você quer ficar de outra forma. De outra forma, então você explica, olha, do jeito que está, não está de acordo, a gente combinou, foi feita aquela reunião, a gente explicou o motivo, então não pode acontecer. Tá? Isso não pode se repetir, tudo bem? Então tá, então você lê aqui, por favor, a gente está documentando essa nossa conversa, assina para mim, tudo numa boa. Uma conversa de coração aberto, assim, muito tranquila, muito educada, né? Sem aquela coisa da punição, da bronca, né? Porque, assim, acho que eu passei esses 15 anos, antes de conhecer toda essa nova visão, através do teu curso, do arte, né? Sendo a mãe dos meus funcionários, né? A mesma coisa que a mãe fala assim, não põe a toalha molhada em cima da cama. E, de novo, não põe a toalha molhada em cima da cama. E assim era eu, né? Bate o cartão na hora certa, bate o cartão na hora certa. E assim, sabe? Branca de Neve. Branca de Neve. Então, Débora, assim, tem já até uma tá pessoa mudando. Ilustrando isso que você falou do cartão. Agora, tinha uma pessoa num dos grupos de WhatsApp que ela falou assim, que o funcionário, ele sempre deixava de bater o cartão e ele esquecia. Então, ela ia lá e preenchia a caneta, se ia dar algum problema.
vai dar todos os tipos de problema, porque essa pessoa ainda pode alegar que você, empresária, né, falsificou o cartão. E assim, se ele não está batendo o cartão e ele sabe que ele tem que bater o cartão, o que mais que ele está deixando de fazer na empresa, né? O que mais? Uma coisa básica. E é super importante, né, que o que eu prometi é ensinar o passo a passo. Então, você já está ensinando. Treinamento constante. Vamos aí recapitular para quem está chegando. O treinamento é uma constância, sim, né? Não é de uma hora para outra, aí você escolheu as pessoas para estar trabalhando, aí descreveu tudo aquilo que a pessoa faz. E em lugar de pegar um regimento interno e colocar a goela abaixo do empregado, isso não funciona. Os empresários, Débora, eles têm aquela ideia assim que se o empregado assinar, ai, tá valendo. Não tá. Esse empregado, ele chega lá pro juiz e fala assim, seu juiz, dona Débora deu um livrão assim para eu assinar. Tinha lá que assinar. Ou assinava ou então eu não podia entrar a trabalhar. Acabou. A assinatura perdeu o valor completamente, né? Então, a pessoa precisa entender aquilo que ela está assinando. Não adianta aplicar uma advertência falando assim, de acordo com o artigo 482, letra J, desídia, né? Estou chutando, nem sei se letra J é desídia. Mas ninguém nem sabe o que é desídia, né? Como é que você vai escrever isso na advertência? Então, as coisas são mais fáceis e mais simples do que a gente imagina. E você já tinha aplicado a advertência antes? Eu tinha, mas assim, poucas vezes, acho que uma vez ou duas, porque o excesso era grande, que só a bronca da mãe não estava dando certo, entendeu? Só que eu não tinha essa visão, e eu acho que assim é que é legal. E agora eu entendo por que é que a gente tem que fazer a descrição antes de tudo. Porque quando a gente entra no curso, a gente já quer ir direto na parte das advertências, né? Porque todo já tá mundo. todo mundo assim, né? Então, mas não. Advertência, justa causa, suspensão é o que mais perguntam. Como é que eu faço para mandar embora por justa causa? Você faz assim, você faz lá o começo. Que daí... você tem que preparar a tua equipe, a tua empresa, os documentos, né? Tudo para você, para as coisas fluírem mais tranquilamente. E que, se possível, que não tenha demissão mesmo. Que todos se corrijam, né? Essa é a ideia. O objetivo é esse. Eu tenho um vídeo, pessoal, que está lá no YouTube, que eu falo a respeito de como demitir. Então, é um vídeo bem longo, tem tipo mais de meia hora o vídeo, e eu vou falando todos os itens de tudo aquilo que você tem que fazer para não demitir. Então, embora o nome do vídeo seja Como Demitir, eu vou falando item por item, do que a gente faz para não demitir. Porque ninguém contrata alguém para mandar alguém embora, porque é caro. É caro você treinar, a equipe fica insegura, né? E essa pessoa que se aplicou a advertência, você percebeu se ele melhorou depois? Ele entendeu que era só um documento? Entendeu. Assinou de boa? Assim, não pode deixar que eu não vou fazer mais, né? Uma pessoa que entendeu e assim, porque as explicações já estavam vindo, né? Já vieram na política, na reunião de política, e falando assim, o porquê que a gente tem que marcar o cartão, porque que é importante para eles e para a empresa. Né? E várias coisas. É um direito deles, né? Exato. Marcar o cartão é um direito deles, então assumam o seu direito. Isso, então assim, foi boa. A primeira foi boa, então ainda não tive nenhum caso assim mais complicado, que a gente sabe que existe, né? Não, às vezes acontece, às vezes a pessoa é muito boa e de repente aconteceu alguma coisa ali que virou uma chave, não sei. Mas eu não tive ainda isso daí, espero que não tenha que usar. O que eu quero mesmo é que as coisas fluam, né? Que eles saibam que tem gente no comando, como você faz, tem alguém na direção. Então, depois disso tudo, o que acontece? Estou controlando o ponto, cada semanal eu vejo o que aconteceu naquela semana. Né? E daí vi se chegou atrasado, se aconteceu, o que aconteceu. E daí, a hora que eles perceberam que está havendo monitoramento, não é só mais uma lei que não pega. Né? Porque existe muito isso.
Às vezes o dono da empresa faz um curso e ele chega todo feliz, motivado, tal, e ele começa a implantar alguma coisa, mas ele não dá continuidade. Por isso que o regimento interno, ele é um perigo. Quando a pessoa chega lá com 20, 30 leis, pega lá do YouTube, regimento interno, ou pede para um advogado fazer, com todo respeito, não são todos, mas alguns advogados querem trazer o juridiquês para o regimento interno. A pessoa não sabe aquilo que está sendo explicado lá. Você começar a chamar o funcionário de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, ou então fazer regras, fazer uma política ameaçando a pessoa de que você vai mandar ela embora, isso não funciona, né? Não funciona, gente, não tem como, porque tem gente que já põe na política. E se você fizer isso de acordo com a lei 482, você vai ser tal dispensado por justa causa. Então, o juiz olha aquilo e fala, dona Débora, você já estava armando a justa causa, você já fez aqui uma regra, já avisando a pessoa que você vai mandar ela embora. A gente tem que pensar com a cabeça do juiz, com a cabeça do advogado. Então, eu falo muito, não sei se você tem câmeras, mas às vezes as pessoas elas fazem aquele termo de câmeras assim, porque se alguma coisa errada for vista nas câmeras, você poderá ser advertido, suspenso, mandado embora. Não, gente, quando você vai fazer um termo de ciência de câmeras, as câmeras existem para proteção de todos, para segurança, para isso que existem as câmeras. Assina, aí todo mundo assina. Aí o juiz olha e fala, vocês cuidam das pessoas. O juiz quer saber o quanto que a gente cuida das pessoas, né? Se a gente não cuida das pessoas, ele fica de olho. Agora, você faz lá um termo de ciência de câmeras, ou então você nunca fez o termo. Aí você viu o funcionário fazendo uma coisa errada na câmera. Aí você quer usar a filmagem. Não vai também. É igual isso que a gente vê na TV, que todo mundo faz um monte de coisa errada, só que aí você não pode prender a pessoa porque não tinha autorização para fazer aquela gravação que gravou a pessoa matando, roubando, recebendo propina, mas se não tinha autorização, perdeu. Incrível, né? Né? Que bacana. E foi uma política só? Vai colocar qual vai ser a próxima? Como vai ser? E quando você fez a política, eles aceitaram numa boa? Sim, porque, como eu te disse, a mãe aqui falava bastante, né? Então, eles conheciam que existia essa regra, eles só não sabiam que eu ia monitorar e que a mudança, que eu não seria mais a mãe, né? Ia virar a diretora da empresa. Então, é só isso que está chocando. Então, eles estão percebendo aos poucos que, alguma coisa está acontecendo aqui, né? Mas, por enquanto, está tudo fluindo. Que bacana. E qual vai ser a próxima política que vocês vão implantar? Eu fiz um pequeno planejamento ali e dei uma meta para eu fazer as coisas principais até no máximo julho. Né? Então, assim, uma política por mês, né? Talvez a próxima seja o uso de computadores e de celulares, né? E uma terceira de uniforme, de vestuário em geral, né? Então, eu tenho algumas coisas anotadas, assim, para a gente fazer. Essa é a ideia, porque precisa de um tempo para a política se tornar cultura da empresa. Uma das coisas que o pessoal sempre me pergunta, Carmen, mas cada vez que entrar uma pessoa na minha empresa, eu vou ter que fazer uma política, envolver essa pessoa? Eu falei, não, porque depois essa política ela se torna cultura da empresa. E aí todo mundo já sabe qual é o horário de chegar, horário para bater o ponto, e um já fala para o outro, e a pessoa começa a entrar, ela já entra naquela cultura. Eu entro num lugar que ninguém está usando celular, e me disseram que não é para usar o celular. Você acha que eu vou usar? As pessoas são espertas. Agora, se alguém me fala na integração, aqui nós não usamos celular, se entra na empresa, está todo mundo usando. A cultura não está instaurada. Exato. E aí, quando você tem essa cultura instaurada, é muito mais fácil, né, para ter os resultados. Que legal. O que mais? O que mais que você aprendeu? Compartilha aqui com o pessoal. O que você lembrar aí que você aprendeu, que você queira estar falando. Bom, daí depois eu fui para os processos. Você também tem alguns vídeos que falam de processos, né?
Então, eu já estou começando e comecei os processos naquilo que a gente tinha mais dificuldade, que era mais desafiador, que ainda tinha algum problema. Então, por exemplo, nós fazemos entregas, né? E estavam acontecendo muitos erros na hora de entrega. Então, esse foi um dos primeiros que a gente foi fazer o processo de conferência e o processo de separação. Então, são dos dois departamentos ali que, né? Então, a gente está aos poucos vai indo naqueles que estão mais desafiadores, né? Que tem algum problema. E tenho na minha cabeça que depois os mais simples eu vou indo até o final do ano, porque daí os mais simples vai ser só uma questão de, né, deixar a coisa organizada ali para um futuro treinamento, mas são coisas que já são mais fáceis de ensinar, ou, né? A ideia é essa, sempre começar colocando as pedras grandes, né? Então, você coloca as pedras grandes, as pequenas depois é fácil de encaixar. Mas se você tem um vaso e você coloca todas as pedras pequenas, a grande não cabe, né? Você precisa colocar a pedra pequena, areia, a grande não cabe. Então, você começa colocando a maior pedra. E depois a areia, as pedras pequenas, elas vão se acomodando. E é super importante isso que você está dizendo, de documentar tudo. Não sei se você viu a live que eu fiz com a Neuci, mas a Neuci contou um caso que é muito comum nas empresas. Ela tem equipe que faz trabalho externo e nunca voltava. Ou uma furadeira, ou uma parafusadeira, alguma coisa ficava na obra. E aí, a Neuci fez toda a decisão de cargo com a pessoa, marcou toda a responsabilidade e ela passou a fazer todos esses checklists, o que é que a pessoa levava e o que é que a pessoa trazia. E aí sumiu uma parafusadeira, logo depois que ela implantou essa política. Aí, ninguém sabia de parafusadeira, ninguém tinha visto nada. Aí a Neuci falou assim, escuta, essa letra é sua, né? Foi você que escreveu, você que levou essa parafusadeira, você é o responsável. Você tem 3 dias para essa parafusadeira aparecer, senão eu vou descontar do seu salário. Acabou. Parafusadeira apareceu. Coisa que antes nunca era ninguém, nunca aparecia. Então eles não são bobos. E depois que esse menino fez um teste, né, para ver se aquela política ia funcionar ou não, nunca mais ninguém se mete a besta. As pessoas, elas percebem e aí elas não saem se metendo na besta mais, né? Porque é igual criança, né? Criança, você fala assim, não, agora não é hora de comer doce, né? E aí ele vai lá e pega uma balinha. Não, é só uma balinha. Depois vai lá, né? Qualquer ordem que você dá para a criança vai testar. Para ver se você está falando sério, se você não está falando sério, se aquilo está valendo, ou se é mais uma lei que não vai pegar no país, né? Porque nós estamos no país da impunidade. A gente precisa mostrar que lá não é a empresa da impunidade. Porque se a gente ficar vendo o noticiário, né? Tudo bem que você é jornalista, mas você sabe que a gente fica doido se a gente ficar vendo o noticiário. Porque a mesma notícia tem vários lados. Então verdade. É melhor deixar a notícia e cuidar da nossa empresa. É verdade. Não, tiveram assim várias dicas boas que, por exemplo, a abertura da conta salário, que eu já tinha tentado uma vez, mas aconteceu que você nos alertou. O banco abriu conta corrente dos funcionários. E daí, quando eles viram, estavam com a conta negativa, porque eles não estavam esperando que caísse nenhuma taxa, né? Então, foi uma experiência ruim, a gente começou a pagar em dinheiro, mas realmente é uma coisa muito complicada você ter uma quantidade de dinheiro na empresa, assim, né? Então, eu falei assim, e arriscada, é agora, né? Ou nunca. E arriscada. Se tiver alguém contra, né? Alguém da sociedade, porque são 2 gerações, né, Carmen? Então, assim, meus tutores, eles são absolutamente fantásticos, mas são de outra geração, então existe um confrontozinho, né? Então, a hora que eu falei assim, não, a gente é importante, eu tive que convencê-los, né? Da segurança. Mas os argumentos são bons, né? Todos excelentes. Os argumentos são bons, porque... Não é? Vamos compartilhar aqui com o pessoal que está nos assistindo por que você não deve pagar salário em dinheiro. Jamais. Uma, que dinheiro não fala. Então, se ele chegar lá na justiça e ele falar que ele não recebeu, você não tem como provar. E talvez você esteja pensando, Carmen, eu tenho o Lerite. Ele assinou o Lerite. Ele vai lá para o juiz e vai falar assim, seu juiz, a dona Débora me dava R$100.
E ela me obrigava a assinar o Legit, senão nem esses R$ 100 ela dava. Ela ia dando assim R$ 100 por semana, quando dava. E você não tem nenhuma prova de que ele recebia. É a palavra Uhum. dele contra a sua. Esse é o primeiro argumento para você não pagar em dinheiro. O segundo argumento, se a pessoa está saindo da empresa com o saláriozinho dela, e ela é assaltada, saiu da empresa, dentro do ônibus, você vai deixar essa pessoa ficar sem pagar aluguel, sem ter o que comer o mês inteiro? Se dinheiro que foi roubado é seu ou é dela? Difícil, né? Pois é. Difícil a situação. Se a sua empresa é assaltada, naquele dia do Já foi, pagamento. Carmen. Já foi. No dia do pagamento? Sim, levaram um cofre. Foi complicado. É. Gente, é complicado mesmo, porque as pessoas sabem que muitas empresas pagam em dinheiro. Então E é às vezes um complicado. funcionário comenta, o outro comenta, tem tudo isso. Sim. Pagar em cheque, nem pensar. Porque a pessoa vai dizer, ela colocava a data aqui do quinto dia útil, mas ela dava esse cheque só no final do mês. E a gente precisando do cheque, aceitava, né, seu juiz? E aí a sua palavra contra dele. Então, a pessoa, né, e sem contar que ela vai pegar o cheque e ela vai ter que descontar no banco. E daí ela vai conseguir, inclusive, receber esse horário de almoço de volta, porque o horário de almoço é dele, é para almoçar. E muitas vezes ele fica no banco para descontar o cheque. Então, pagar em cheque não funciona, pagar em dinheiro não funciona, fazer TED, pelo amor de Deus, 10, 12, 13 reais cada TED, dependendo do banco. Pix não é de graça, a gente achava que era, mas são 9 reais cada Pix, pelo menos do banco que eu trabalho. A melhor coisa é conta salário, mas é de graça. É de graça a conta salário. O banco é obrigado a abrir, está na lei, mas ele não quer abrir. Ele vai espernear, ele vai fazer um escândalo que ele não quer, que ele não pode, que essa agência não abre. Eu já escutei até isso. Essa agência não faz. Eu falei, todos eles são obrigados por lei a abrir conta salário. Você não paga nada, teu empregado não paga nada. E se o seu empregado quiser continuar recebendo no banco que ele tem conta, seja qual banco for, ele assina a portabilidade. Você depositou o salário na conta dele, tchum, já vai para o banco dele e pronto. E acabou os problemas e é de graça. E você tem lá documentado que você pagou a rescisão, pagou o salário, pagou tudo para ele. Muito legal, bem lembrado. O que mais? Vamos aí, o que mais nos seus últimos minutos? Na parte de recrutamento e seleção, eu gostei também da dica de colocar o anúncio nas redes sociais sem divulgar o nome da empresa, e criando um e-mail próprio para aquilo, ou seja, não lota a própria caixa de mensagens, né, com aquele monte de currículo. Então, você abre, você consegue ver tudo, já seleciona ali mesmo, pode fazer pastas, excelente dica. Ótima dica, pode até criar um e-mail para cada vaga. Exato. Recepcionista 2021@gmail, produção 2021@gmail. Aí você pode criar um e-mail para cada vaga, faz lá o anúncio. O dia que você quer dar uma olhada nos currículos, você entra só naquele e-mail, você não fica entrando em todos. É muito bom, funciona mesmo. E outra coisa bem interessante que eu já fazia, que era fazer ligar antes para tirar algumas informações. Mas com as tuas dicas, essa entrevista ficou um pouquinho pré-entrevista, né? Um pouco mais longa e ali eu já consegui pegar mais algumas coisas. Então, nos poupa tempo, né? Com certeza, porque às vezes você está lá com o candidato, falando, meu Deus, onde eu estava com a cabeça de chamar essa pessoa, vai embora, mas você não pode. Porque a pessoa saiu de casa, pegou o ônibus, pegou o carro, veio fazer uma entrevista com você, e aí você tem no mínimo que fazer uma entrevista com a pessoa. E aí você já viu que não é aquele candidato que você quer. E quando você faz por telefone, você poupa o tempo. E eu não sei se você já teve essa experiência de estar entrevistando pessoalmente uma pessoa que você não conhecia, e ela ficar pedindo que ela quer a vaga, pelo amor de Deus, que ela dá um jeito. É uma situação tão complicada. A pessoa não tem nada a ver com a vaga, nada a ver com a vaga, e a pessoa fica lá pedindo, e é triste isso, porque não dá para a gente querer ajudar todo mundo, porque a gente coloca em risco a nossa empresa. É complicado. Até por e-mail eles fazem esse pedido, né? Por favor, estou precisando muito, mas eles não sabem quem é, né? Não sabe que empresa, daí você seleciona com mais tranquilidade ali, né?
Hoje, no WhatsApp, eu passei por isso, mas o WhatsApp é tranquilo, daí você vai lá, fecha e pronto. Mas no WhatsApp, hoje eu passei por isso, uma pessoa que já ocupou cargo de gerência, tal, e querendo uma vaga que tem aberto de auxiliar administrativo. E eu explicando para ela, não, mas é que o nosso cliente, ele está buscando uma pessoa que está começando a carreira, então ele pretende pagar R$ 1.200. Não, não, mas eu aceito, eu quero, porque eu ganhava 1.300. Eu falava, tá, mas você foi gerente. Não, mas no último emprego eu não fui. Daí no último emprego eu ganhava 1.350. Sabe, você está explicando para a pessoa está fazendo a terceira faculdade dela e ela quer porque ela quer. E não adianta eu querer enviar para o cliente. Se o cliente falou que ele está querendo uma pessoa para estar ensinando, para estar começando a carreira, como é que eu vou mandar uma pessoa que já está fazendo a terceira faculdade, que já ocupou cargo de gerência? As pessoas estão desesperadas, eu entendo isso, mas a gente não pode se deixar levar, né? A gente tem que saber exatamente quem é que a gente vai contratar para a nossa empresa. Porque está Exato. todo mundo desesperado. E se a gente comete um erro desse, você pode colocar em risco todas as pessoas que já estão lá trabalhando. No teu caso, todas as suas 70 pessoas. Porque às vezes basta uma pessoa inadequada para entrar com processo na justiça, levar parte do patrimônio. E é bem desagradável daí, né? Puxa vida. Muito legal. Alguma dica mais? Acho que para quem for fazer o curso e para quem está fazendo, eu acho que assim, as suas recomendações funcionam. Então, anote, faça anotações da aula, porque assim, por tópicos, aquilo me ajudou muito. A hora que eu tinha que ir na descrição, eu fui na parte da descrição no meu caderno e estava tudo anotado ali. Eu ia anotando na parte de trás as minhas dúvidas, Carmen. Conforme eu fui fazendo o curso, as dúvidas foram sanando, eu não tive que perguntar para vocês. Ali no curso mesmo já foi se autorrespondendo, entende? Eram muitas dúvidas. Que legal. Eram páginas de dúvidas que iam pintando, né? Então é isso. E não se deixar bater pela ansiedade. Eu não vou conseguir fazer, é tanta coisa, porque realmente é bastante trabalho. E quando a gente procura um curso desse, muitos dos empresários que procuram, porque eles estão sobrecarregados. Né? Eles têm que trabalhar a equipe para que a coisa funcione melhor e eles consigam desenvolver outras coisas, né? E daí, sobrecarregada, eu falei, eu não vou conseguir, eu não consigo, é uma montanha de trabalho. Mas aí você falou assim, gente, pega uma pessoa, pega o seu braço direito e faz a descrição dele. É um. E daí eu falei assim, é verdade. Daí eu fiz um. Entendeu? E assim vai. Então, assim, eu acho que seguindo essas dicas ali, a coisa flui. E não é que eu não fiquei... Eu achei o curso, assim, com muito conteúdo, tá? Quando a gente começou, eu falei, gente, quanta matéria, quanta coisa, né? Então, às vezes, eu não conseguia ver a aula num determinado horário, mas eu tentava ver num outro horário para não deixar a coisa acumular. Isso eu me propus no começo. Eu falei, ela explicou que vai ser assim, então eu vou tentar ver o curso no tempo certo, para poder aproveitar melhor depois os outros meses, né? E assim me propus e fiz. Mas quem não consegue, porque está mais confusa a vida, vai anotando. Anota que isso daí vai ser muito importante depois. Muito legal. É isso mesmo. A ideia é, a gente pode comer um boi inteiro, se for um bife de cada vez. Exato. Porque é igual quando você chega para a tua equipe e você fala assim, não, porque a gente precisa aumentar o faturamento. Vamos ter que dobrar o faturamento ou então a empresa vai fechar. E as pessoas se assustam. Mas se você fala, pessoal, vamos aumentar o faturamento 1% hoje, só 1%. Vamos fazer alguma coisa melhor, 1% hoje. Vamos aumentar a quantidade de peças que a gente produz, de qualquer coisa, 1%. Em um ano, você aumentou a tua empresa 300%. Porque tem uma parte dentro de nós que quando você fala 1%, uma política, uma descrição, aí você se anima, né? Ah, você tem que emagrecer 50 quilos. Não, você só tem que emagrecer 1 quilo. É 1 quilo só, não é 50. Então as pessoas elas começam a se animar quando as coisas são de um tamanho que o cérebro delas digere melhor. Aí você tem uma melhor digestibilidade daquilo que te foi solicitado. Uhum. Então, cuidado, que às vezes também o empresário chega na empresa, né, dando tiro para todo quanto é lado, vamos fazer isso aqui. E o teu funcionário, ele não é patrão, ele é empregado. Ele fica assim,
ele não consegue acompanhar. Então, quando as mudanças elas são mais planejadas, um mês inteiro para sedimentar aquela política, as pessoas conseguem ter uma percepção de que as coisas estão mudando e que aquilo é sério, é sério. Aí começa a mudar um monte de coisa ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem, né, entender o que está acontecendo. Então é melhor passos de bebês na direção corretas do que passos rápidos andando para tudo quanto é lado, andando para cá, para cá, para cá, para cá e não sair do lugar. Muito show. Recado, mais algum recado final? Não, Alguma coisa mais para a gente finalizar? Então eu te agradeço muito, agradeço diretamente aí. Você está em Floripa agora? Estou em Floripa. Na Ilha da Magia, então. Né? Agradeço a tua disponibilidade, teu tempo de estar aqui compartilhando, né, com as pessoas que nos acompanham, como foi que você realmente conseguiu aí trazer as rédeas e trazer coisas novas numa empresa que já dava certo. Às vezes a gente acha que a empresa tem que estar perrengada para que a gente possa melhorar. Não! Se a empresa está tudo ok, ainda assim tem um patamar além que a gente pode ir e que a gente pode alcançar. E o objetivo é esse mesmo, né? Que as pessoas possam assumir as responsabilidades e que a gente possa tirar férias, ir para outros negócios, ampliar a nossa visão de mundo, né? Que muitas vezes a gente está lá no operacional e não consegue. Muito obrigada, uma ótima noite para você e para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Boa noite. Obrigada também.